Fala, turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área. Eu disse para vocês que iria voltar e com um tema bom, tá? Hoje a convidada é especial demais, uma crossfitter que vocês vão, né, perceber ali na prática e tal. Enfim, são coisas legais, mas a gente não vai falar de crossfit, tá? A gente vai falar sobre pessoas, pessoas certas no lugar certo. Parece bobagem, mas é um desafio muito grande para as organizações e o que eu queria convidar vocês hoje é assim como você já vem nos acompanhando. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. A Gabriel possui 14 anos de história, ajudando empresas ou profissionais que querem empreender. E eu quero que você retire o máximo de insights hoje, tá? Não só hoje, mas com todos os outros episódios. A nossa empresa não trabalha apenas, né, ofertando para vocês esse tipo de conteúdo. Então, siga nas redes sociais, ative o sininho aqui no YouTube, fique à vontade para consumir diversos outros conteúdos que a gente tem para ofertar. Mas hoje o nosso tema é um tema que vai falar sobre gestão de pessoas, né, a importância disso para as organizações e o desafio que é fazer isso acontecer. E nada mais, nada menos, a convidada Raquel vai dar um show, vai demonstrar para vocês um pouco, né, dessa prática que ela já vem fazendo há alguns anos. Seja muito bem-vinda, dona Oh, Raquel. obrigada, André. Muito obrigada aí pelas boas-vindas. Sim. Então, me apresentando um pouco, eu sou a Raquel, eu sou psicóloga de formação, mas atuo na área organizacional há 12 anos. Nesse percurso, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas pela FGV e trabalhei com várias organizações, seja de segmento de varejo, de pequenas empresas, e hoje eu estou em um serviços financeiros, uma fintech, atuando com pessoas e organizações. E hoje minha trajetória tem se formado muito em conectar talentos com empresas. Assim, como que a gente pode fazer essa conexão Sim. em uma jornada positiva e uma integração que faça sentido? Além disso, além desse currículo, eu sou mãe de Joaquim, de 5 Boa. anos, Sim. que para mim eu acho que a maternidade faz muito sentido, assim, transformar o nosso processo profissional de uma forma mais integrada. E eu também faço crossfit, tenho aí também bom. um pouco desse percurso até aqui. Boa, boa. E eu queria começar, gente, assim, para a turma que já está nos escutando, né, sabendo que o nosso tema é de gestão de pessoas, enfim, eu queria, antes que a gente começasse a falar sobre ele efetivamente, eu queria que Raquel começasse a explicar um pouquinho dessa ideia, né? Ela falou que ela é psicóloga, já tem uma caminhada profissional aí de 12 anos, então 12 anos não são 12 dias, tá? O que traz para a gente uma confiança, uma credibilidade que pode ser passada na conversa nesse nosso bate-papo de hoje. Mas eu queria que ela explicasse um pouquinho essa trajetória, né? Essa trajetória profissional, como é que ela começa, quem é a Raquel que há 12 anos atrás começa essa história e que hoje está exercitando esse papel, né? A psicologia te abraçou ou você abraçou a psicologia? Como é que foi Boa, esse tempo? André. É um bom contexto para a gente até começar falando de como que a gente integra as histórias das pessoas com as Perfeito. histórias das empresas, Sim. né? Então, a gente já começa entendendo. Mas, assim, a minha história com a psicologia, ela está muito integrada com como eu sou curiosa com o comportamento humano, assim, é uma coisa que sempre me cativou. Desde adolescente, eu adorava escutar as histórias das pessoas e um pouco sobre isso. Então, a psicologia, ela veio nisso. Eu fiz um teste vocacional, na época existia isso, e, enfim, hoje a gente até usa outras ferramentas para ajudar nessa escolha profissional dos adolescentes, mas na minha época, alguns anos atrás, a gente usava testinhos mesmo. E aí eu fiz tinha algumas escolhas ali, eu escolhi psicologia. E eu fui muito feliz na graduação. Eu acho que foi uma graduação que me ajudou muito na minha formação profissional e na minha formação pessoal também. Então, quando... Ainda na faculdade, minha mãe é empresária, eu sou de família de empresários, então ainda na faculdade eu trabalhei com minha mãe. Minha mãe tinha um comércio, e aí eu trabalhava com ela, fazia faculdade, trabalhava com ela. Tive a oportunidade de estagiar com coisas dentro da psicologia assistencial, também na psicologia hospitalar, psicologia escolar. E aí depois eu me encontrei na área organizacional e eu acho que isso foi cruzando também com os meus objetivos profissionais e aqui estou. Boa, muito bom, muito bom.
E o tema, que é o que eu acho que a gente, né, vem discutindo bastante, até mesmo antes de começar esse processo aqui de bate-papo mais formal, enfim, foi sobre como é desafiante o empresário, né? Ele passa por essas situações hoje, eu acho que praticamente o dia todo. Toda vez que eu chego para conversar com algum empresário, o meu sentimento é o mesmo, né? Que só muda de endereço, mas as dificuldades em relação à equipe, à formação de times, à construção de pessoas que estejam preparadas não apenas tecnicamente, mas de forma comportamental para exercer o dia a dia, para buscar resultados, correr atrás das metas, dos objetivos da organização, é sempre um processo muito hercúleo, né? Ou seja, muito difícil mesmo. E eu sei que é uma dor, mas também sei que é um processo que é possível, né? Não é nada, vamos dizer assim, tão significativo ao ponto de eu ser uma pessoa descrente, sabe? Enquanto empresário. Só que eu queria começar perguntando, né, para você, se existe literalmente capacidade, né, empresarial para colocar pessoas no lugar certo de maneira menos dolorosa. No final das contas, é o que eu acredito que todo empresário ele quer entender. Será que toda vez que eu quero colocar ou formar times, eu preciso passar por um processo que é muito doloroso? Aonde é que de fato eu estou errando? Eu acho que é uma pergunta que sempre vem na cabeça deles. Como é que a gente trata isso dentro da organização? Boa, Dé. Ó, eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar na pessoa certa, no lugar certo, a gente precisa responder a pergunta: qual é o lugar certo? Perfeito. Então, qual é esse lugar? Assim, qual é a cultura da minha empresa? Qual é o objetivo da minha empresa? Onde eu quero chegar com aquela Perfeito. função, com aquela atividade, para que eu saiba qual é o lugar. É que nem um plano de viagem, por exemplo. Entendo. A gente vai tirar férias e a gente Sim, vai para uma viagem. Para a gente saber o nosso roteiro, a gente tem que saber o destino. sim, Então, para mim, a primeira pergunta que a gente precisa responder para fazer um processo seletivo de forma assertiva e encontrar a pessoa certa para o lugar certo, a gente precisa responder a pergunta: que lugar é esse? Né? Que perfeito, lugar certo é esse? E aí, o lugar eu contemplo a empresa, então, qual é o objetivo dessa empresa, a missão, tipo de negócio, perfeito. perfil de cliente, Sim, isso fala um pouco desse lugar, mas o lugar também fala do cargo. tá, Então, vamos lá, eu quero encontrar um gerente comercial. O tá. cargo também é um lugar a ocupar, né? Uhum, Que a gente vai encontrar aí a pessoa certa para esse lugar. Encontrando esse ponto, a gente precisa encontrar elementos técnicos, como você bem tá, falou, e que a gente precisa entender o que é fundamental e inegociável para essa posição. certo. Então, o que eu preciso ter técnico para um gerente comercial que eu não posso negociar, que é fundamental que ele exista. E aí, nessa condição técnica, vai ter ou uma graduação em idioma, se for uma Tá, empresa que vai lidar com relações com investidores, perfeito, com língua estrangeira, que mais? Técnicas de vendas, gestão de perfeito, pessoas, vai fazer gestão de perfeito, pessoas, enfim, com pontos técnicos. perfeito. Quando a gente vai pensar ali na parte condutual, comportamental, eu vou entender quais são os elementos, as atividades que esse gerente comercial precisa ter para que a gente possa contemplar a competência. A Perfeito, competência a gente considera ali aquele conhecimento, habilidade e atitude, perfeito. né? Então, a competência, ela está muito no qual prática essa pessoa vai ter. Então, por exemplo, um gerente comercial, a gente pode dizer que ele vai precisar de administração de tempo, Tá, que ele vai ter sim, várias agendas para negociar, ele sim, vai ter uma agenda de pessoas, que perfeito. é a gestão das pessoas, ele vai ter uma agenda de fornecedor. Então, a administração de tempo pode ser algo que a gente tenha que avaliar. Então, ok, administração de De tempo. tempo. Então, assim, administração de tempo, a gente pode entender, negociação é algo importante para um gerente Sim, comercial. Então, ok, então a gente vai fazendo, então, um plano, né, tá, um roteiro para nossa viagem, um roteiro do como que a gente vai fazer para chegar nesse lugar certo, sim, né? Então, isso é um ponto importante. Aí, quando a gente vai para o mercado, a gente precisa entender, para esse gerente comercial, onde é que eu encontro esse gerente comercial, né? E aí a gente vai falando um pouco de ferramentas nesse nesse processo, né? Então, processo. de captação. Entendo. Hoje, a principal ferramenta que eu trabalho, talvez Sim, pela empresa que eu trabalho, que tem uma capilaridade maior, então eu contrato gente do Brasil inteiro, tá, eu uso muito o LinkedIn. perfeito. E aí a gente pode até fazer outro Sim, podcast sobre sim, só isso, mas sobre assim, isso. LinkedIn é uma ferramenta fundamental para o meu trabalho. Entendo. E aí eu tenho tanto da empresa, que a empresa ela tem um papel ali de marca empregadora muito grande, Tá, como que ela se comunica com os candidatos, ainda que não seja por vaga, certo. porque a marca empregadora ela tem muito a ver com um termo que está sendo usado hoje amplamente aí na internet, que é o employer branding, Tá, que nada mais é do que a marca empregadora, de que é como que a gente alcança
candidatos, potenciais candidatos e clientes com relação a essa marca empregadora. Entendi. E aí isso tem a ver com essa atratividade mesmo, né? Então, o LinkedIn, ele nos dá a possibilidade de conectar essas duas coisas, Perfeito. né? Candidatos e marca empregadora e empresas. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para mim, hoje de trabalho, para captação, né? Então, Sim. além disso, também a gente pode considerar sites que a gente tem de recrutamento. Então, hoje eu uso a Gup, né? Como ferramenta, mas existem vários outros, né? Vagas.com e tal. E eu acho que tem um ponto muito importante também nessa conexão, Sim. que é o networking. O Boa. networking é muito importante. Sim. É muito comum de que quando a gente vai buscar alguém no mercado, fazer uma vaga de gerente comercial, por exemplo, a gente pega indicações para a gente priorizar nesse papo as indicações que estão dando match ali com aquela posição. Então, a gente vai muito nessa construção também de indicações, ferramentas que a gente possa alcançar essas pessoas. Aí, a gente pode conversar também e ver como que a gente vai avaliar então, se esses candidatos de gerente comercial estão dando match com o lugar certo, né? Então, eu tenho o cargo, perfeito. Eu tenho o que é que a gente quer tecnicamente, eu tenho o que eu quero comportamentalmente, né, de competência. Como é que eu avalio se essas pessoas estão aderentes nessas esferas, né? Como que eu avalio o repertório dessa pessoa para conectar ela com a vaga, perfeito. Né? Então, como que a gente pode fazer isso? Aí a gente tem ferramentas, assim, né? A gente pode usar ferramentas que não tem custo. Então, assim, eu acho isso muito legal de trazer que às vezes a gente pensa de que um processo seletivo vai ter que contratar uma consultoria, vai ter que contratar um assessment, que hoje a gente usa, que seria, né, tipo testes e tal, um diagnóstico maior. Mas às vezes a gente só precisa saber exatamente o que a gente quer e conseguir encontrar o processo seletivo de uma forma mais assertiva nesse contexto. E aí eu acho que o processo seletivo, ele nunca é feito só de uma pessoa, né? Então, a gente precisa entender que o processo seletivo, a gente tem que entender os aliados que estão nesse processo. Então, quem vai contratar o gerente comercial é o gestor da empresa? Ok. Além desse gestor da empresa, quem mais pode participar desse processo? Ainda que não avalie tecnicamente, mas que ajude na percepção do comportamento desses candidatos. Sim. Porque a gente vai... O repertório que essa pessoa traz em cada conversa, em cada entrevista, vai somando nesses processos e vai ajudando a gente a ter um plano de voo mais assertivo, né? Então, André, eu acho assim, a gente precisa, compreendendo isso, a gente vai fazendo as ferramentas que eu estava falando, né? Sim. Então, a ferramenta a gente pode usar... Primeiro, uma boa triagem do currículo. Então, acho que assim, olhar o currículo é fundamental, a gente saber olhar o currículo. Né? Olhar as experiências, a consistência dessas pessoas nessa experiência. A gente hoje tem um elemento muito grande nos times mais jovens, de tecnologia e de pessoas mais jovens no mercado, de pular muito de emprego, né? Sim. Tipo assim, passar 6 meses, 1 ano e tal. É um comportamento tendência. A primeiro momento, a gente não tem que diagnosticar nada. A primeiro momento, a gente observa, né? E aí, a gente observa se isso, assim, está sendo, por exemplo, a mudança de cargo é para um cargo do mesmo cargo. Então, tipo, eu estou saindo de analista comercial para analista comercial, ou eu estou indo de analista comercial para gerente já. Que tipo de... observar esses comportamentos. Então, olhar o currículo não é só um papel. É olhar, observar, entender os elementos que estão ali consistentes. Por isso que eu gosto do LinkedIn. Sim. Porque o LinkedIn, ele traz um pouco mais de detalhe e a gente consegue ver mais consistência. Então, olhar o currículo é fundamental. É o primeiro ponto. Segundo ponto é chamar essa pessoa para um primeiro contato. E aí, esse primeiro contato, ele pode ser um phone screen, que a gente considera que é um first call, que, tipo, né, fazer um primeiro contato. A gente pode considerar também um papo descontraído, ou eu faço 100% online as minhas entrevistas. Perfeito. Pode ser um hangout, né, que a gente chama, tipo um meet, uma reunião por vídeo, ou a gente também pode marcar presencial. Perfeito. E nesse primeiro contato, a gente vai apresentar um pouco mais a vaga, apesar dela já estar descrita e o candidato ter se inscrito ali na vaga sabendo os requisitos, mas apresentar, acho que faz parte da gente vender um pouco a empresa. Acho que é o nosso papel que está fazendo o processo seletivo, vender a empresa, vender a vaga, vender o cargo. Né? E aí, fazendo um pouco desse mix, apresentando um pouco isso, fazendo algumas perguntas de trajetória, tentando entender ali as migrações e como foi que essas pessoas passaram de uma etapa para outra, de uma empresa para outra, o que
que motivou as escolhas de mudança de empresa e tal? Agora, uma coisa que me chama a atenção, e aí veja que a gente tá numa fase bem inicial do nosso bate-papo e você já deve ter diversos insights aí, bem legais. A lógica, né, de que não precisa ser um processo doloroso, né? Mas a empresa precisa ter componentes que nos ajudem a triar esses candidatos, a facilitar o processo de aquisição deles e de observar literalmente se o posto, o local onde as pessoas vão trabalhar, estão prontas, inclusive, para recebê-las, né? Porque às vezes eu quero uma pessoa meio que Frankenstein, que faça de tudo um pouco, né? Eu sinto muitas vezes esse desejo. Mas, por outro lado, até uma dúvida que eu quero depois que você fale um pouquinho sobre isso, que é o que se a gente precisa ou deve acreditar que existe a pessoa completamente certa, né? Boa. Porque às vezes a gente fica frustrado. Poxa, essa pessoa que chegou é uma pessoa que é muito hábil em fazer isso. Entre as candidatas, né? Talvez é a melhor pessoa, enfim, mas não necessariamente ela completa todos os requisitos desejáveis. E eu já ouvi muita discussão, né, sobre esse tema, né, sobre de que, de fato, a gente às vezes quer muita coisa, acaba não tendo esse tudo, né, do outro lado. Também o fato de você não usar tudo, mas você querer que a pessoa chegue completa. E você esquece que esse processo também é um processo de formação interna, né, de um entendimento do que é a cultura da empresa, de outras habilidades e outras skills que precisam ser desenvolvidas no momento em que ela está realizando a ação no cargo, enfim. Mas no final das contas o insight que até agora eu já consigo absorver, né? Eu preciso ter ingredientes dentro da empresa que facilitem esse processo. E um deles é a clareza do cargo, que normalmente dentro das organizações está muito associado a job description ou à descrição de cargo, né? Eu tenho ali o ato, né, significativo e preto no branco do que é que eu espero daquela função, tanto no aspecto comportamental quanto no aspecto técnico. E uma das coisas que hoje o pessoal sempre me fala, assim, André, a gente deveria, né, contratar comportamento. Porque normalmente a gente contrata o aspecto técnico e Perfeito. demite pelo comportamento, né? O que é que você acha desse negócio? André, você me fez lembrar de uma pesquisa que saiu, acho que em 2020, a atualização da Sim, Michael Page, certo. que é uma consultoria global de recrutamento e Perfeito. seleção, que 9 em 10 profissionais são desligados por comportamento e são contratados pelo técnico. Perfeito. Então, a cada 10 profissionais que são contratados no mercado de trabalho, é priorizado o técnico, mas eles são demitidos, 9 deles Perfeito. são demitidos pelo comportamento, pela Sim. conduta ou por algum fit ali que não deu, né? Tá. Com relação ao momento comportamental dele, Exato. competência. E isso é um dado muito interessante de a gente Isso. falar e de a Exato. gente avaliar enquanto organização, Sim. né? Como é que está sendo essa jornada para encontrar essa pessoa se a gente está priorizando o técnico e demitindo o comportamento? Perfeito. Como que a gente faz isso? E aí, pensando nisso, quando você fala, me veio muito um insight de, assim, a gente precisa entender de que para gestão de pessoas, um ponto muito importante é alinhamento de expectativa. Perfeito. Alinhamento de expectativa é uma coisa, assim, que a gente precisa contemplar de que a gente não vai ter tudo. Tá. Eu, como gestor, também não tenho tudo. Sim. Né? Por isso que talvez eu preciso contratar pessoas que tenham ali um pouco, Que completa. completem e que deem esse match comigo para que a Isso. gente possa alcançar novos voos e Exato. chegar em locais maiores. Por isso que o sonho que se sonha só é apenas um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Perfeito. Justamente por esse contexto, né? Então, alinhamento de expectativa. Então, vamos lá, a gente não vai ter tudo. Mas o que é inegociável? Exato. O que eu preciso priorizar? E esse alinhamento de expectativa, a gente precisa dividir com os candidatos também. Olha, é inegociável para essa posição que eu tenha disponibilidade de tempo, Tá. que eu tenha saber lidar com pressão, que eu tenha que ter uma pessoa que consiga manusear muito bem Excel, que Perfeito. faça excelentes planilhas, que consiga me dar... Alinhamento de expectativa é muito importante. Dizer o que é inegociável para mim. Olha, nessa posição, isso para mim eu não consigo abrir mão. Tá. E tá tudo bem. Eu Sim. acho que a gente precisa entender esse lugar, Sim. né? E assim, eu enquanto candidato também entender de que qual é o meu lugar de saber que tem coisas que eu tenho uma curva de aprendizado menor e uma Certo. curva de aprendizado maior. E Perfeito. aí, isso é importante a gente saber o nosso lugar de que tem coisas que eu não vou conseguir entregar. E aí, então, não faz parte do meu escopo nesse momento. Entendo.
né? Então, Esse é um caminho que você tem percebido que acaba gerando sempre um certo dissabor quando não há o alinhamento de expectativa. E eu percebo de fato muito essa questão. E reconheço, né, que muitas vezes o desejo de quem está contratando é de contratar a pessoa 100%, com enfim, tudo, com com tudo. tudo. Seja ela muito hábil no aspecto comportamental, muito hábil também nas skills que ela precisa entregar em termos técnicos, e isso muitas vezes acaba gerando um peso muito grande ou até um delay Sim, no processo de aquisição. sim, Eu tenho, sei lá, 15 dias para contratar uma pessoa. Poxa, 15 dias, daqui que eu faço todo o processo de triagem, tal, entrevista, os candidatos que dizem que vão para a entrevista, eles apareçam, porque tem muitos que muitas sim, vezes dizem que vão, mas não vão, ou que eles estejam, ou tenham, ou possuam um match, né, com o fit cultural, que nem sempre acontece, enfim. E esse é um processo que muitas vezes é mais moroso. E eu já vi retóricas de mercado do tipo, sejam morosos para contratar e rápidos para demitir, né? perfeito. Então, eu não posso estar imprimindo uma pressão a todo momento no meu time, né, de gente e gestão, como a gente geralmente atribui, mas ao mesmo tempo o mercado exige nas contratações um certo nível de celeridade, ou seja, a Sim, gente briga literalmente com esse processo, ao mesmo tempo que tem que ser moroso, mas ele não pode perder o senso de urgência, sim, né? O senso de urgência. E isso acaba gerando para a gente um certo incômodo, porque os processos comerciais acontecem, as promessas da ação comercial também existem, e a gente precisa literalmente entregar o resultado que perpassa por ter pessoas boas para funcionar. sim, Então, eu acho que esse é um desafio grande que a gente enfrenta, em que eu acho que é extremamente importante pontuar. Então, veja, turma, o desafio, né? A gente só está falando, só não, né? Nós estamos concentrando as nossas falas em RS. Obviamente, uma área de gente e gestão não é composta apenas por RS, né? Existem tantas outras frentes, a TID, né? Existem outras frentes dentro de um gente e gestão, de um RH tradicional, que vão muito além da lógica, né, do ato de recrutar e selecionar. Mas ele é intimamente ligado com a lógica da estratégia da empresa. Veja que a Raquel coloca para mim, André, o que é que a empresa quer, qual é a expectativa dela, qual é o contexto cultural em que ela se encontra, para que a gente coloque as pessoas certas no lugar certo, né? E esse, né, parece ser um desafio bobo, por um lado, diz, não, vamos lá, a gente pode indicar pessoas, né? A gente pode procurar pessoas que já estejam no mercado exercendo aquela função, mas elas estão sob um outro contexto, sobre uma outra ótica, sobre um outro fit cultural, sim, que não necessariamente vai ser abraçado por nós de uma maneira tão rápida e tão fácil. Tá, se eu sou um pequeno empresário, eu não tenho essa capacidade, né, de ter, vamos dizer assim, alguém dentro da empresa que me permita fazer isso, né, fazer todo esse processo, esse ciclo. Ainda assim é possível para esse pequeno empresário que não tem uma área, né, de RH pujante, no máximo que ele tem ali é um DP, né, que faz admissão e demissão em função de já terem feito esse processo ou de indicação, ou ele mesmo ter exercitado o processo de recrutamento, mas ele sente que boa parte dos problemas que ele está administrando hoje é fruto inicialmente de um processo de recrutamento mal exercido, né? Como é que a gente tira esse empresário dessa dor, né, que ele sim, sente? Isso sim. é a lógica aí do pequeno, né? Aquele que não consegue. Depois a gente Que vai permear tá. para o Não, maior, boa, boa, Dé. né? Então, olha só, eu acho que, primeiro de tudo, tipo, calma, Exato. paciência. Boa. Calma. Antes de querer tapar o buraco ali, vamos entender qual é a necessidade, qual é a dor. Eu acho que um ponto qual é a resposta que a gente quer? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer para Certo. fechar esse processo? Então, lá, seu pequeno empresário tem uma necessidade urgente de um gerente comercial ou de Perfeito. um gerente de administrativo financeiro Perfeito. ou um coordenador, enfim. Bom, provavelmente essa dor veio de algum ponto ali de necessidade de funções que não estão sendo acopladas e não estão Perfeito. sendo atendidas pelo time ou por quem está ali dentro da organização. Então, calma, vamos ver o que está sendo, quais são as respostas que a gente precisa responder, com as perguntas que a gente precisa fazer. E a primeira coisa, boa, já Tá. entendi qual é a função, qual é a dor que eu quero resolver. Já que eu não tenho uma pessoa especialista ali para fazer o processo seletivo, vamos encontrar aliados? Tá. Será que o gerente operacional ou então o meu sócio pode me Perfeito. ajudar junto
comigo nesse processo seletivo, beleza, então eu vou pedir indicações, eu vou abrir ali a vaga no WhatsApp, Perfeito. nos recursos que vocês tenham, tipo, imprime, bota no mural da empresa, pede indicações ali, vai vir muita coisa que talvez não vale a pena, Tá. mas pode se surpreender, a gente não Tá. conhece sobre todos, Sim. né? A gente, às vezes, tem uma pessoa que conhece alguém, que já trabalhou com alguém, que tem uma referência, enfim... Faz lá, faz o seu recrutamento, Perfeito. conforme você conseguir. WhatsApp, um anúncio numa página que é gratuito, muitas páginas são gratuitas. Pede ajuda ao André, indicações. Boa. Então, assim, vai lá, encontra Sim. o seu pool de candidatos. E aí, encontra um aliado, assim, pode ser um sócio, Sim. um parceiro, um gestor de uma outra área, até de repente um colega que trabalha Sim. em uma outra empresa, enfim. Sim. Não faça sozinho. Eu Tá. acho que a primeira dica que eu dou, assim, para um microempresário, um gestor, não contrate uma pessoa sozinha, só pela sua entrevista, só pelo Perfeito. seu viés. Perfeito. Porque eu acho que a gente acaba perdendo esse repertório mesmo. A gente não tem todos os elementos e a gente não consegue captar de toda forma. Então, acho que seria esse o caminho, Esse o André. caminho. Assim, eu daria essa principal dica. Tipo, primeiro diga o que é que você quer, Tá. antes de ficar afobado de que eu preciso tapar esse buraco. Sim. Diga, porque de repente ele tá querendo, sei lá, eu tô precisando de um analista financeiro. Certo. E aí, quando você vai entendendo quais respostas você precisa responder com esse cargo, você vê, eu acho que analista não vai dar, vai ter que Tá. ser um coordenador, André. Sim. Eu preciso de um coordenador, porque ele vai precisar gerenciar mais coisas, ele vai precisar ter interface com outras coisas e tal. Então, acho que o analista não vai dar, o gerente vai dar, ou o coordenador vai dar. Ou, às vezes, não é o coordenador, também pode ser um analista. Ou, então, às vezes, não é um analista, o estagiário. Eu posso Perfeito. plugar um estagiário em uma outra área ali, Perfeito. para poder sanar uma atividade operacional, enfim. Então, acho que a gente precisa entender Caminhar primeiro por qual é a dor, procura um aliado, procura uma pessoa para junto com você e, diante do que você precisa, monta as perguntas que você quer saber, Perfeito. né? O que é importante para você responder, Tá. entender desses candidatos com as perguntas que você vai fazer. Muito bom, muito bom. Agora, sabe uma outra coisa que me chama a atenção, que é o que eu acho que é importante e talvez ouvi-la, é a geração, né? Muito tem... Eu tenho percebido que os empresários, às vezes, eles estão com a mão na cabeça, não é porque não aparecem candidatos, mas é o perfil do próprio candidato que ele está enfrentando hoje. Ele é provavelmente de uma geração chamada de geração X, né? Uma geração que muitas vezes passa ou aprendeu, né, a passar um tempo para conquistar as coisas. Eles entendiam que existia uma jornada para alcançar resultados e cada vez, né, que eles iriam ficando mais maduros, esses resultados passariam a ser mais palpáveis. Mas a gente enfrenta uma outra geração, uma geração Y. O problema é que não é a geração Y que está gerenciando o Y. Quem está gerenciando a geração Y atual, em boa parte das relações, é a geração X, que é a geração que vivenciou outra época, que vivenciou outras ações, outros valores. Mas a geração Y é a geração que hoje provavelmente entra no mercado de uma maneira forte, é uma geração que hoje perpassa por outros tipos de comportamentos, é a geração que ficou azul no WhatsApp, eu já quero uma resposta, por que você não me respondeu? É uma geração mais imediatista. Hoje você consegue perceber dificuldades nesse processo em função desse choque de gerações, ou isso é, de fato, algo que aconteceu muito no início, mas hoje você já não vê tanto com essa dificuldade, as empresas já estão se comportando de uma maneira um pouco mais maduras em relação a isso? Como é que você enxerga esse panorama do choque entre essas gerações? Boa, Dé. Eu acho que o primeiro ponto para a gente responder essa sua pergunta é que me vem muito o tema de sustentabilidade do negócio. Assim, para a gente garantir a sustentabilidade do negócio, a riqueza de perfis e de gerações ajuda muito Sim. a gente a caminhar juntos. Tá. Né? Então, assim, a gestão influencia muito em um processo de desenvolvimento e de mentoria dessas pessoas. Eu acho que existe, sim, uma necessidade de conexão em algum momento e que um tem queixa e o outro também tem queixa. Eu acho que as duas gerações têm queixas nesse processo. A X tem queixa ali da Y e da Y tem a queixa do X. Só que a gente também precisa entender elementos que podem nos ajudar nesse processo que gerem mais conexões, né? Então, assim... O alinhamento de expectativa, lembra? O alinhamento de expectativa funciona para quase tudo, André. Perfeito. Porque, assim, tanto essa geração Y precisa alinhar a expectativa. Oi, gestor, a minha expectativa talvez não seja só você me ensinar a fazer.
Porque o ensinar a fazer hoje, a gente aprende com um vídeo no YouTube, Tá. né? A gente aprende Excel e um vídeo do YouTube, uma videoaula. Perfeito. Não necessariamente uma pessoa do meu lado para me ensinar. Sim. Talvez o aprendizado, ele tá mais ativo para essa geração Y. Tá. E ela tem uma curva de aprendizagem maior. Tá. Mas talvez o que ela precisa aprender com essa geração X é administrar o conflito, Perfeito. negociação, coisas que só o mercado de trabalho pode nos proporcionar. Boa. E que a academia, a graduação não ensina. Exato. E a geração X tem muito a agregar para Y. Tá. Como que eu administro os conflitos, como que eu trato com pessoas de diversos perfis. Então, Perfeito. cliente é uma caixinha de surpresa. Exato. Tem cliente que vai ser agradado ali com atenção e tem cliente que vai ser agradado com um certo distanciamento, com mais respeito ali àquele espaço do cliente. Então, como que eu mapeio isso? A geração X tem um repertório muito maior para ajudar o Y. Então, Sim. alinhar essas expectativas é importante. E aí, por outro lado, a geração X, o gestor e tal, Sim. tirar esse peso de que eu tenho que fazer por ele, eu tenho que dizer o que tem que ser feito, eu tenho que planilhar, eu tenho que checar item por item do que ele fez. E entender mais essa coisa também do aprendizado de que o Y pode trazer. Essa aprendizagem ativa. Será que tem um caminho mais rápido para a gente chegar nesse lugar? Então, eu acho que o processo de aprendizagem é bilateral. Perfeito. Muito bom, muito bom. Veja, outros insights aqui nessa sequência, muitos associados à estrutura da boa fase de comunicação, porque eu acho que o alinhamento de expectativa acaba gerando a ideia de que eu preciso me comunicar bem, nem sempre aquilo que eu estou falando está sendo entendido pela outra parte. Perfeito, isso né? mesmo. Às vezes eu estou acreditando que todo mundo está me entendendo do outro lado, mas aquilo que eu estou dizendo não está chegando literalmente aos ouvidos da outra parte de maneira adequada, ou pelo menos daquilo que eu queria falar. E o alinhamento de expectativa cai muito bem para muitas das situações. Eu sempre gosto, e eu aprendi isso uma vez com um mentor meu, e já tenho conversado sobre isso em outros momentos, que todo ser humano precisa de atenção, afeto e limite. Se essa balança tiver desequilibrada em algum momento, né, da atenção, do afeto e do limite, em algum momento esse alinhamento de expectativa precisa voltar a ser feito. Ou eu que já estou dentro do trabalho querendo receber mais afeto do que atenção, porque não adianta eu estar toda hora querendo apresentar meu resultado. Ele até tem tempo de me ouvir, o meu gestor, mas ele não tem capacidade de me dar um parabéns, ele só reconhece muitas vezes aquilo que eu estou fazendo de errado, mas não tem um momento de reconhecimento também daquilo que eu estou fazendo de correto. Eu acabo sendo uma pessoa que tem uma expectativa muito maior em relação a ele me dar um feedback que vai acariciar meu lado emocional do que o fato de apenas dizer, tá, tudo bem, qual é a próxima pauta, né, que a gente vai discutir. E às vezes a gente percebe um desequilíbrio nessas relações. Mas eu tô amando a ideia do alinhamento da expectativa. Eu já tô querendo colocar isso em prática, né? E aí você que está nos ouvindo, aproveita, tá? Alinhamento de expectativa para muitas coisas. E vai provavelmente ajudar você a resolver uma série de outras diligências que depois que a pessoa entrou dentro da empresa, muitas vezes você acaba ficando com um pepino na mão. Sim. E aí é uma coisa que eu acho que eu queria que você comentasse, que é como minimizar um impacto de um momento de RS que muitas vezes não foi bem conduzido. Porque, mais uma vez, enquanto média empresa, realizar processos de RS um pouco mais maduros, porque eu já tenho uma infra, ele é mais esperado. Né? É esperado de uma média empresa que já tem um certo nível de maturidade que esse processo seja cada vez também mais maduro. O pequeno empreendedor, não. O pequeno empreendedor, ele até gostaria, entende que às vezes é necessário, ele não tem infra e ele acredita que o que ele está fazendo já é suficiente. Faz sozinho, não compartilha, né, como você já nos orientou, acaba muitas vezes contratando uma pessoa e ele só percebe que ele poderia ter feito de forma diferente quando essa pessoa já entrou, já passou pelo processo de contratação e ele agora tem um pepino na mão. Não um pepino ao ponto de dizer assim, o mundo se acabou. Mas ele tem coisas que precisam ser diligenciadas de maneira diferente. Existem mecanismos para que a gente minimize esse processo, essa dor que ele já, por ter falhado nesse processo de RS, agora ele vai enfrentar uma outra jornada interna. Tem como reverter um processo como esse ou não? Eu gostaria de dizer que 100% das possibilidades teriam que sim, mas nem sempre. Nem sempre. Vai depender de algumas contingências. Perfeito. A primeira é, o óbvio precisa ser dito. Boa. E aí o óbvio precisa ser dito, e quando eu falo isso, é que o gestor,
ainda que seja doloroso, ele precisa dizer que a pessoa não está no caminho certo. Certo. Que ela não está atingindo as expectativas do que foi combinado ou do que ele espera da posição. Sim. Existem técnicas para a gente fazer isso, e aí a gente pode até depois conversar Pensar um em pouco outras, mais, mas tá. eu acho que a ferramenta que até dá um Google aí, você Sim. pode fazer, que é o feedback. Certo. Então, construir um bom feedback dentro de uma ferramenta, assim, de entender esses elementos e dar um feedback, chamar essa pessoa para uma conversa e dar um feedback, olha, eu queria esse caminho eu não estou conseguindo, essas metas não estão sendo alcançadas, a minha expectativa era essa. Enfim, ter esse papo de ajuste, né, Certo. de contas, e o óbvio precisa ser dito, ainda que pareça muito lógico, André. Tá. A gente precisa ser claro na nossa comunicação. Perfeito. E pensando na minha responsabilidade como gestora e como dona do negócio e pela sustentabilidade dessa empresa, Certo. é muito importante que isso seja feito por mim, Tá. certo? Que eu não mande recado, Sim. faça isso. Entendi. Então, assim, poxa, errei, talvez não foi a pessoa certa para o lugar certo. A primeira coisa que eu sugiro é tentar reverter isso, falando, fazendo uma boa conversa e tal. E às vezes, quando a gente consegue aí nessa conversa franca, talvez ajustar a rota. Então, talvez essa pessoa ela pode ir para uma outra área, cobrir uma outra situação, e aí esse custo que eu estava aqui, a gente vai para um outro lugar e consegue contratar uma pessoa com skill que eu queria Sim. mesmo. Enfim, é tentar entender cada caso. 100% das vezes é possível reverter? Eu acredito que não. Tá. Mas a gente tem alguns caminhos que a gente pode fazer antes de efetivar um desligamento. Certo. Né? E aí você me trouxe um ponto importante de que a gente negligencia que o processo seletivo tem um custo. Sim. Quando não é feito errado, né? Sim. Quando é feito errado, desculpa. O processo seletivo, quando ele é mal feito ou quando ele não é feito de uma forma correta, Sim. né? Ele tem um custo. Sim. Um custo para esse empresário, um custo para essa empresa. Seja por um efetivo desligamento, e aí você não perdeu só dinheiro nessa contratação, mas tempo. Perfeito. E tempo para uma empresa hoje, dinheiro. que a gente está em um momento Exato. de aceleração, é Isso. dinheiro. Isso. E um custo, André, de coisa simples. Por exemplo, o exame admissional desse Exato. candidato, né, desse colaborador, o fardamento desse colaborador, o equipamento. Claro que o equipamento a gente pode designar para uma outra pessoa, mas minimamente ali as coisas que foram feitas, isso tem um custo. Inclusive, tem algumas calculadoras hoje que calculam até isso. Quanto que a gente gasta quando a gente contrata errado. Perfeito. E, enfim, quanto que isso deu de custo ali para a empresa. Sim. E às vezes a gente negligencia esse custo. Né? Então, quando você falou ali no início, por exemplo, o tempo de querer ser rápido Sim. na contratação e demorar para tomar uma decisão de desligamento, isso está invertido. Sim. Porque a gente poderia fazer um processo seletivo mais calmo, mais cadenciado, Certo. e avaliando as variáveis que são importantes, mas com urgência. Né? Então, acho que o ponto a gente pode fazer um processo seletivo de uma forma mais planejada, mais organizada, mas com urgência, com prioridade, né? Com aquele senso de, tipo, isso é prioridade na minha agenda, eu vou escolher um tempo para que isso seja prioridade. Então, planejado, urgência, mas, eventualmente, no final desse processo, se a pessoa não performa e tal, eu ter tempestividade para resolver esse problema. Perfeito. E não esperar morosidade para que a gente faça isso. Então, Boa. o custo é importante nesse sentido. Aí, Kel, me vem uma coisa quando você fala sobre planejar esse processo, né? Porque às vezes as pessoas, mas como é que eu vou planejar isso? Levando em consideração que muitas vezes a vaga aconteceu porque houve um pedido de desligamento ou a pessoa não estava performando bem e eu acabei desligando, não estava programado e tal. E, assim, a gente sabe que existe, né, situações como essa, que são, de fato, intempestivas, acontece e eu preciso resolver. Mas eu posso minimizar o impacto disso na medida em que eu faço uma associação até de um conceito que eu acredito que hoje é muito comum. Era menos comum há algum tempo atrás, mas eu acho que hoje está mais fácil de se encontrar nas organizações, principalmente aquelas que já possuem um certo nível de amadurecimento, que é a gestão por competência. Se a minha empresa tem que entregar um certo nível de resultado através dos produtos e serviços que ela vende, exige-se uma competência organizacional. Essa competência organizacional ela vai exigir competências pessoais do meu time. E essa competência pessoal ela precisa ou deve influenciar processos, né, que não necessariamente começam quando alguém é desligado,
mas porque eu já sei, e já existe um histórico dentro da empresa de entradas, saídas, do perfil, de quanto tempo mais ou menos essa pessoa normalmente, ou aquela função passa dentro da organização. E vem a história lá dos bancos de currículos, eu não vou começar o processo do zero toda vez que uma pessoa, né, sai. Qual é o tipo de mecanismo? E eu não sei exatamente se isso tem sido comum, né, no seu dia a dia. Você enxerga isso como uma boa prática, realizar processos seletivos a todo momento para todas as funções, ou pelo menos para as funções críticas, levando em consideração que a empresa, no ato de perder algum profissional daquela função que é crítica, não começar esse processo literalmente do zero, mas ter ali o menor lead time, né, de contratação, para que a gente consiga ter, ao mesmo tempo em que há saídas indesejadas da empresa, uma recolocação, uma reposição daquele profissional, né? Tem empresas, inclusive, que me dizem, André, se eu não recolocar, não, se eu não colocar pessoas dentro de um ciclo de 30 dias, eu perco a vaga. Pode estar acontecendo o que Sim. for. Isso foi um cliente, inclusive, nosso, que nos trouxe essa informação, assim, no sentido de dizer assim, poxa, André, eu sou tão pressionado a ter a reposição daquele profissional durante o ciclo de 30 dias, porque se não chegar em 30 dias, eu posso perder a vaga. Sim. Olha o peso que se tem sobre a equipe, né, de RS nessa hora. Boa, Dé. Né? A gente fala, então, de 2 pontos nesse Sim. processo que você está falando. Primeiro que a urgência de preenchimento, quando a gente coloca ali uma meta para os Perfeito. gestores e tal, tem também uma questão de uma vontade do RH de, gestor, priorize isso. Sim. Porque se você está sentindo a dor de não ter essa pessoa e está pagando incêndio, de repente outra área está fazendo hora extra, Tá. um colaborador está acumulando uma função que não deveria, Perfeito. enfim. É uma forma do RH pressionar esse gestor, direcionar ele, talvez, né, melhor falando, direcionar ele para que ele possa cumprir aquilo que é fundamental, que é compor o time dele, Tá. né? Esse é um ponto. E o outro ponto que você trouxe foi com relação a como que eu posso ter mais celeridade no meu processo Isso, seletivo exatamente. quando eu perco alguém por um pedido de desligamento, por exemplo, Perfeito. né? Que aí não é um bom ponto, porque já não é uma necessidade que a empresa está tendo de uma nova vaga e Exato. tal. É um quadro ali de substituição. Uhum. Aí o primeiro ponto que eu falo é quais são os cargos críticos da sua empresa? Perfeito. O que a sua empresa não pode deixar de ter, assim, aquele cargo que é crítico, e aí criticidade tem a ver com dificuldade desse perfil no mercado, então é um perfil que é difícil de encontrar, é um perfil que exige um técnico um pouco mais elaborado, mais Perfeito. difícil. Criticidade tem a ver também com a complexidade de gestão de coisas que essa pessoa está fazendo. Então, é uma pessoa que vai estar direto ali com o conselho, com o banco, com com que tipo de complexidade esse cargo está lidando, de diversos papéis e responsabilidades. Então, o cargo crítico, a gente conseguiria mapear, então, por exemplo, esses 2 pontos, né? Perfeito. Qual é o cargo crítico, André, você, da sua Certo. consultoria, que você entende que hoje, se a pessoa sai, você tem que fechar em Perfeito. 15, 20 dias, senão você perde dinheiro. Exato. Entende? Exato. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para os gestores de empresa e ter essa resposta. Perfeito. A maioria não consegue ter, Exato. porque realmente a gente apaga incêndio. A gente tem um hábito de fazer processo seletivo para apagar incêndio, para Exato. fechar, tapar o buraco. Mas vamos lá, eu tenho meu planejamento estratégico para 2023, Perfeito. né? Eu fiz lá qual é os meus objetivos comerciais, meus Boa. objetivos operacionais, o que eu preciso processuais, o que eu Exato. preciso garantir de automações Perfeito. para isso. Beleza. Para que isso aconteça, quais são os cargos críticos para isso? O que eu não posso deixar de ter em 2023? Perfeito. Porque aí isso me otimiza de quê? Ok, então esses cargos aqui. Se essa pessoa tem um potencial saída, porque é um cargo competitivo, tecnologia tem muito isso, né? Exato, É um exato. cargo competitivo, o mercado às vezes por um pouco mais, a pessoa acaba, né, Exato, saindo. saindo e tal. Então eu posso fazer o quê? Eu posso ter um banco de currículo, sim, para poder ajudar isso, é o primeiro ponto. Perfeito. Mas eu acho que tem um ponto muito legal que a gente pode também minimizar isso, que é uma rede de conexão com esse cargo. Então, Perfeito. vamos lá. Como é que eu, empresário, posso me conectar com empresas júniores que têm um perfil daquilo, Perfeito. uma consultoria que tenha Perfeito. proximidade, profissionais,
cursos, palestras, tipo, grupos de network. Perfeito. Então, isso ajuda muito a acelerar o processo, porque você sabe onde você vai buscar. Tá. Então, eu tenho lá um ponto muito importante de tecnologia, o meu gerente de TI sai, eu preciso fazer isso, vamos lá. Eu tenho contato direto com startups, eu tenho direto com a consultoria de tecnologia que presta serviço para tal. Eu participei de um webinar, de um curso, de uma palestra do fulano de tal, que tem um grupo. Então, assim, isso ajuda a gente a ter isso e sair da bolha. Então, eu acho que a gente precisa ampliar esse campo de visão. Muito bom, muito bom. Se a gente parasse agora, daria para você ter um catatal aí de coisas anotadas, que eu acredito que é isso que você deva fazer. E que eu acho que a grande responsabilidade aqui do podcast, né? É entregar para você esse tipo de conteúdo, tá? Prático, um conteúdo que sem mimimi, né? Que já está indo direto ao ponto, ó, faça isso, eu acho que isso pode te ajudar, o caminho é esse, falhei aqui, mas aprendi acolá. Enfim, eu passo a ter diversos insights que eu posso trazer e fazer adaptação para minha empresa, para minha vida profissional, que eu acho que é o caminho, tá? E eu vou querer encerrar ou caminhar para o encerramento, né, desse podcast, pedindo ela algumas outras dicas que agora eu vou dividir essas dicas dela para 2 campos, né, profissionais. Um é para aqueles que estão passando pelo processo, né, de recrutamento e seleção. Quais são as dicas? Como é que eu coloco isso dentro do LinkedIn? Como é que eu preparo o meu currículo? Poxa, isso aí eu acho que tem muita gente com dúvida nesse sentido. O que é que uma profissional como ela, como Kel, ao olhar um currículo, seja ele no LinkedIn de uma maneira digital ou de uma maneira física, o que é que ela olha? O que é que ela espera encontrar ali? O que é que de fato é uma falha que é muito comum ser observada? E qual é a dica que eu gostaria que ela desse, qual era o comportamento que ela esperaria de uma liderança? Porque eu acho que no final das contas eu sempre percebo, né, muita dica para a turma que vai passar por processos seletivos, mas muitas vezes as pessoas nesses processos seletivos se frustram com a liderança que elas encontram. Do outro lado, passa a não ter fit empresarial. Sim. Onde é que moram as dificuldades, né? E aí eu queria que você orientasse esse empresário. Disse, olha, empresário, é bom que você tenha essa postura no momento desse processo. É importante que você valide isso para o candidato. Às vezes, responder a essas questões não é nada demais, não expõe a sua empresa assim. Que tipo de dica você daria para esses 2 campos, né? O campo de quem está se colocando e o campo de quem está avaliando, né, esse profissional que pode entrar na empresa. Boa, André. Eu, como recrutadora, ao pegar um currículo, a primeira coisa que eu vejo é o contexto que essa pessoa está inserido profissionalmente e a formatura dela, né? A trajetória profissional acadêmica dela. Certo. O que é essa constância? Eu olho como foi que ela foi se construindo profissionalmente, porque tem cargos que não são lógicos. Perfeito. Né? Tipo assim, por exemplo, um coordenador de departamento pessoal não é uma carreira necessariamente lógica. Ela pode ser formada em psicologia, ela pode ser formada em administração, gestão de RH, economia, mas ela foi se consolidando nessa posição. Então, para mim, é muito interessante entender essa consistência, porque isso vai contando do repertório que essa pessoa vai tendo. Então, o currículo é importante que você tenha uma cronologia. Acho que o ponto é isso, ter uma cronologia de funções e trajetória acadêmica. Dentro das experiências profissionais que essa pessoa descreve, é importante que ela coloque resultados que ela teve. Eu gerenciei uma área de quatro pessoas, a gente conseguiu automatizar isso, a gente fez aquilo, o resultado foi isso, participei de um projeto, eu era tal papel, eu consegui alcançar tal coisa. Então, colocar os resultados que você teve, que a academia não ensina, que só essa trajetória profissional te fornece, é importante que tenha no seu currículo. E é de coisas assim, concretas, é a sua experiência, e essa bagagem tem um valor. É a sua história, é a minha história, a história do André, a história da Joana, da fulana. Então, a história tem um valor. E é muito conectar a história da pessoa com a vaga. Então, sem tanto... Esse candidato, ele precisa parar de se preocupar de querer atingir a expectativa do recrutador. E sim falar da sua expectativa, de como foi essa trajetória, como você foi se consolidando profissionalmente. Então, esse é o principal ponto. Já para o gestor, esse gerente ou esse dono de empresa, esse líder que está aí conduzindo o processo seletivo, veja, hoje você está como gestor
e está fazendo a entrevista. Mas outro dia você pode estar no lugar do candidato. Outra vez, há um tempo atrás, você estava no lugar do candidato. Perfeito. Então, assim, a vida é muito cíclica. Então, Certo. assim, se colocar em um lugar de conversa, de bate-papo, eu quero Sim. conhecer a sua história, eu quero Perfeito. entender se a história do André está conectando com a história da minha vaga. Se esse momento a gente vai conseguir dar esse match. Sim. Então, líder, calma, você não vai precisar responder todas as perguntas, você não precisa dizer tudo que sabe ou tudo que não sabe, mas é um papo, é uma conversa. Então, Sim. tirar esse peso de querer saber sobre tudo, que você Perfeito. não vai conseguir. Sim. E reconhecer o seu lugar, de que hoje você está nesse lugar de recrutador, hoje você está nesse lugar de líder Perfeito. e né, decisão de contratar ou não. Mas você também pode estar nesse outro lado. Perfeito. E você já esteve em algum momento na vida nesse outro lado. Exato. Exato. E aí, outra coisa também é se preparar para essa entrevista. Olha o currículo antes, revisita o que é que você quer mesmo dessa vaga, Perfeito. para nortear melhor o papo. E venda a sua empresa. Eu acho que é muito importante. Assim, eu sou recrutadora, sou psicóloga, mas no meu processo seletivo eu falo muito sobre a empresa. Quantos funcionários, qual é o meu objetivo, qual é o meu modelo de negócio, o que é que eu espero. Enfim, a gente fala muito sobre isso, porque é uma forma da gente encantar esse candidato e convidar ele para que esse match faça um bom casamento, assim, sabe? Que isso dê certo nesse processo. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, poderíamos passar aqui muito mais horas conversando. É óbvio que vocês já sabem, ela não virá aqui só uma única vez. Provavelmente tem muito mais conteúdo, né, que Kel pode trazer pra gente. E esse foi o nosso primeiro bate-papo, cheio de insights. Eu imagino que vocês devem ter coletado diversos, como eu já reforcei. Mas eu não quero que ela fique aqui presa nesse podcast, pelo contrário, eu quero que vocês acessem ela. E é óbvio, eu vou passar para ela, para que ela faça as considerações finais, né, os agradecimentos ou coisas que ela entende que são pertinentes, né, falar aí nesse final. Quero, inclusive, que ela diga, né, quais são as redes sociais, por onde é que a gente encontra, né? Onde é que eu encontro Raquel? Como é que eu posso bater esse papo um pouquinho mais profundo com ela? Talvez chamar ela para fazer algum tipo de exposição, né? Enfim, eu quero que ela agora deixe esse canal de comunicação mais aberto. Ao mesmo tempo, eu já agradeço de coração, Kel. Eu não tinha dúvidas, né? Até por feedbacks, né? Depois que eu postei, inclusive, uma foto nesse momento pré, a turma disse, é maravilhoso, você vai amar, tal, que é um profissional ímpar e tal. Isso nem tenho sombra de dúvida. E eu já estava com uma expectativa muito boa pelo tema. E pelas pessoas que, antes mesmo dela chegar até aqui para bater esse papo conosco, porque a gente se encontra ali no box, né, no cross, e enfim, a gente tá ali treinando e tal. E para mim é sempre uma grata surpresa ver quantos bons profissionais a gente tem ali, né, do lado, que muitas vezes a gente nem para, né, pensar, tá ali subindo peso, descendo peso e fazendo a coisa acontecer. Mas para mim, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, né? Só reforçou aquilo que a turma me deu de feedback. E eu espero que você também tenha gostado. Enfim, a casa está aqui aberta, né? A turma do Badalando sempre nos trazendo essa felicidade de poder acolher as pessoas em que a gente traz para bater esse papo. Então, a palavra é sua. Fique à vontade, faça o seu nome. Boa. André, primeiro agradecer quem está ouvindo, quem Sim. acompanhou até agora o nosso papo, o nosso café mesmo, Sim, né? A sim, gente sim. fez um café, uma conversa muito descontraída de poder discutir um pouco sobre a minha rotina de trabalho, como que a gente pode integrar tudo isso. Então, agradecer muito, agradecer o time aqui, as pessoas são incríveis, gente. A gente se sente em casa, a verdade é essa. E dizer que, assim, eu estou super à disposição de trocar uma ideia, de ajudar vocês. Eu acho que, para mim, é muito importante de que eu possa abrir portas, assim. Então, quem vem depois de mim, que encontre um ambiente muito mais fácil do que o que eu encontrei. Eu acho que, para mim, é a minha filosofia de trabalho, a minha filosofia profissional, de que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, nada fica para mim, então a gente possa dividir tudo isso. Tudo que eu falei, todas as fontes e formas de como eu avalio, está à disposição. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo. E como vocês me encontram? A principal ferramenta de trabalho minha é o LinkedIn. Então, vocês buscam lá Raquel Nunes, vocês vão me encontrar. Mas eu também tenho o Instagram, que eu uso de forma pessoal, mas também posso ajudar vocês em conversas, enfim, que é o Raquel NORM, @, né, Raquel NORM, e o e-mail também acho que funciona super, assim, raquelnorm, @gmail.com. Então, é isso. Obrigada, André, foi Eu ótimo. que agradeço mais uma vez você que nos ouve, agradeço a Kel mais uma vez por esse bate-papo maravilhoso, espero tê-la, né, em outros momentos,
E você não esqueça de ativar seu sininho, não esqueça, né, de não apenas ouvir, né, e ver esse conteúdo, se você está olhando, obviamente, por uma plataforma que você consiga nos observar também visualmente, mas compartilhe, tá? Você percebe que é um tema que vai fazer sentido para outras pessoas, faça isso com tranquilidade, né, para ajudar outras pessoas a ter esse mesmo conteúdo que você está acessando de maneira positiva, tá bom? E a gente se encontra, obviamente, no nosso próximo Gabriel Talks. Abraço!